Olá pessoal, vamos então a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula nós veremos a criação de um menu de topo, o top menu, e como se posiciona o logotipo do seu site. Então vamos novamente lá para o PHP Designer 8 e no código da aula passada eu já salvei com outro nome aqui e vou somente alterar para aproveitar o código da aula passada. Então, aula 9. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é a seguinte, é a gente criar um menu de topo aqui em cima, tá? Bem rente a nossa barra de endereços aqui, tá? E inserir um logotipo depois aqui. Então, vamos primeiro criar a estrutura do nosso menu de topo, tá? Então, esse meu site aqui vai sair, tá? E eu vou colocar uma divisória, tá? Vou dar um ID para ele, vou chamar de top, ID top. E como nós vimos na aula passada, menu usa uma lista não ordenada, tá? O L não ordenado. E nós vamos criar então aqui os elementos da lista, LI, os elementos da lista, tá? E cada LI terá um link. href, tá? Vamos criar 3 elementos nessa lista aqui, tá? Aqui é hashtag. Criando os 3 elementos da lista, tá? O L eu vou dar uma classe para ele, vou chamar como menu top, tal como a gente fez na aula passada. Menu top. Então aqui eu vou colocar então como um link, eu vou colocar, por exemplo, sobre o site. Sobre o site, aqui eu vou colocar mapa do site. Notem que o top menu são links mais informativos para o site, tá? Vou colocar aqui contato e colocar aqui também aquele link de perguntas frequentes, que é o FAQ. Vai ficar mais completo aqui esse top menu. FAQ, perguntas frequentes. Salvando, vamos dar uma olhada como é que tá. Então a gente já sabe que para criar o menu a gente usa uma lista não ordenada. E vamos ter que tirar esses pontinhos aqui de marcação de lista. Como? CSS. Então a nossa estrutura desse menu está montadinha aqui. Igual a gente fez na aula passada, pessoal, vamos inserir então, um título aqui, um comentário, para ficar mais fácil de fazer alguma manutenção quando for necessário, tá? Então, início do estilo do menu do topo. É o conhecido top menu. Ok? Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, nós já vimos, que é tirar aquela marcaçãozinha lá. Então, como visto na aula passada, aquela marcação fica no elemento LI, certo? LI. Está dentro do UL classe menu. UL classe menu LI, tá? Classe menu top. Então, vamos lá. UL ponto menu top LI. O que eu vou fazer? List style none, que eu não quero. Só para relembrar, vai ter que sumir a marcação. Sumiu a marcação. Agora notem, pessoal, que ele está muito longe daqui de cima
Tem um afastamento aqui em cima e um afastamento na lateral aqui. Eu não quero isso. O que eu vou fazer então? Nós vamos mexer onde? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inserir aqui o L, menu top. Vamos colocar aqui uma margem para ela. Margem 0 pixel, tá? E um padding de 0 pixels. Vamos salvar, vamos dar uma olhada lá como é que ficou. Já subiu, tá próximo e colou, tá? Então é isso que faz esse comando aqui. E eu tenho também aquela div lá, é o ID top, certo? Essa div aqui, ó, ID top, tá? Que é o fundo para esse menu. O que eu quero com ele então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma cor de fundo para ele. Background color. Vou dar um amarelo um pouco mais escuro. F. Eu estava usando 99, vou usar o AA agora. Tá? A cor de fundo para ele. Vou colocar uma fonte um pouquinho mais fina. Um pouquinho mais fino, vou colocar lighter. E vou fazer um tamanho para ela um pouco menor. O padrão é 16 pixels, que é um EM, eu vou usar 14 pixels. Vamos ver como é que ficou. Então tá aqui. Toda essa barra aqui, todo esse amarelo mais forte é o meu ID top. Tá? O que eu vou fazer agora? Ele está um sobre o outro, tem o comportamento de bloco. Eu vou querer que ele fique em linha. Por isso que no começo do nosso curso eu bati muito nessa tecla aí. O que é de elemento inline, o que é elemento em bloco. Tá? Então, menu top LI, eu quero que ele se apresente como um elemento em linha. Em linha. Só de fazer isso, ele já virou um elemento de linha lá em cima e já distribuiu. Tá? Agora vamos dar um espaçamento para cada link desses. Ó. Cada link desses aí. Tá? Então vamos lá. O elemento A é filho do LI, que é filho do UL, que é do menu top. Tá? Então, nós vamos fazer o quê? UL.menu top LI A, que é de todos os links. Eu vou colocar um padding para ele. Padding de quanto? Vou colocar 5 pixels. Ele vai ficar um pouquinho mais afastado lá. Voltando lá para o nosso elemento, nós vemos que ele já espaçou. Tá underline, todo o comportamento dele está certinho. Link azul por padrão. Se eu clicar, mudou de cor para magenta. Como está visitado, todos eles têm o mesmo endereço, já mudou. Esse comportamento é o que a gente não quer. A gente quer manter todos eles a mesma coisa. Então, nós já vimos na aula passada que nós temos que fazer o quê? Então, o L do menu top, LI A, link não visitados, certo? Coloco um A aqui indevido. Vou copiar isso aqui. E aqui o visitado. Certo? Eu quero que ele tenha cor
azul, tá? Cor azul, e quero que ele não tenha o sublinhado, o underline. Então, qual elemento que era mesmo? Text Decoration, None. Não quero, tá? Salvando e voltando lá, já tá azul de novo, tá? Tá azul. Só que eu passo o mouse em cima, não está acontecendo nada. O que eu vou fazer agora? Vou mexer com o hover, tá? Em vez de link, eu quero hover. O que eu quero fazer? Quando passar o mouse, eu quero que a cor mude, certo? Cor de fundo. Então, background color, eu quero que ele mude para um amarelo mais escuro. FFFF 77. E quero que apareça o underline agora. Text Decoration, underline. Vamos ver como é que ficou. Atualizando. Se eu passar o mouse sobre o menu, ele fica um amarelo mais vibrante e aparece um underline em cada um deles, certo? Em cada um deles, tá? Então, ficou faltando o que agora? O Active, ó, que eu estou clicando e não está acontecendo nada. O que eu quero então? Então eu quero que, quando ele estiver ativo, eu quero que ele tenha uma cor. Eu quero que o Text Decoration desapareça, o underline desapareça, e quero que o background color seja a mesma do menu primário. Tá? Então, tal qual na aula passada, clicou, ele vai mudar de cor lá e vai sumir o sublinhado. Mesmo comportamento desses aqui, tá? Só que é para esse daqui agora. Certo? E com isso a gente terminou o nosso top menu. Então vocês viram que é muito mais simples do que o menu primário, porque não tem aquele efeito drop-down lá. Nós não criamos esse efeito drop-down nele. E ele é simplesinho mesmo, com letras menores, tá? E não é link para a página específica do conteúdo. Esse top menu, ele é mais usado para conteúdo que fala sobre o seu site, tá? Então, mapa do site, contato, perguntas frequentes. Então ele é mais usado para isso. Aqui não, aqui é navegação para o conteúdo mesmo. Então é para isso que ele existe e tem o nome de primário. Ok? Vamos agora inserir o nosso logotipo. Tá? Então, novamente, uma div, que é um container para o nosso logotipo aí. Tá? Eu vou dar uma classe para ele, vou chamar de logo. Class logo. Tá? E vou inserir uma imagem, que eu já tenho salvo lá. Vou colocar img, tá? src, que é de source, que é onde ele se encontra armazenado. Então ele está na minha raiz desse diretório, numa pasta chamada imagens, certo? O nome dele, desse arquivo aí, é eng do futuro. Eng do futuro.gif, tá? E vou salvar só para ver como é que tá. Pronto, já apareceu aqui a minha imagem, Engenharia do Futuro.
tá? Aí eu quero o seguinte, quando eu passar o mouse aqui, eu quero que mostre o título dessa figura aqui, dessa imagem. O que eu tenho que fazer? Então, um atributo title, então, engenharia do futuro. Tá? Salvei, atualizei. Se eu passar o mouse, vai aparecer engenharia do futuro. Ok? O que a gente pode notar aqui, pessoal, logo de cara? Que como ele está dentro de uma div, que está logo abaixo da div que é top lá, que é do menu do topo, ele está muito colado lá. Tá? Então tem todo um espaço aqui embaixo. Eu quero deixá-lo um pouco mais para baixo. Um pouco mais para baixo. Tá? Então, quem vai fazer isso para a gente é quem? É o CSS. Então, vamos fazer a mesma coisa. Inserir um comentário aqui. Inserir um comentário. Então, vai ser início. Início do estilo do logotipo. Tá? E aqui final do estilo do logotipo. Então, o que eu tenho? Não tem uma classe chamada logo e uma imagem dentro dessa classe chamada logo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar classe é ponto logo img eu quero posicionar. Presta atenção numa coisa, ó. Eu quero jogar um pouquinho para baixo isso daqui. Eu poderia pôr uma margem nessa divisória, tal, e jogar para baixo, mas eu quero fazer um posicionamento com ela. Eu quero fazer, então, o position relativo, tá? Relativo. Eu quero fazer, quero que ele tenha do topo 15 pixels, 15 pixels do topo, e quero que ele alinhe em 0 pixels à esquerda. Estou fazendo isso para mostrar uma coisa para vocês. Então já deu para notar que ele já afastou aqui, tá? Já afastou aqui. Porém, se eu acrescentar mais itens nesse menu, o que vai acontecer com esse elemento aqui? Vai ficar em cima do menu, ó. Notem que não passa. Não passaria. Dessa forma que tá, eu posso deixar que não vai ter problema. Mas se eu inserir mais um elemento nesse menu aqui, ele pode vir a ficar sobre aquele item lá. Então, já prevendo isso, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma margem só embaixo, margem bottom de 15. Eu abaixei 15, vou dar um espaçamento de 15 também. Então, nitidamente, eu já sei que se eu inserir outros elementos, ele vai passar aqui por baixo. Tá? Então, voltando lá. O que mais que eu posso fazer? Para deixar um pouco mais... Eu vou dar uma borda para ele. Um pixel sólido e aquele cinza mais escuro lá. Tá? Vamos ver agora como é que ficou. Então tá com uma bordazinha ali, certo? Agora vem uma dica, pessoal. Eu fiz esse posicionamento nele relativo. Vamos colocar como absoluto, para vocês verem. O que muda? Absolute, ok? Salvando aqui, nós vamos ver que
Olha para onde que ele foi. Foi para o canto esquerdo. Por quê? Porque o left é 0. Até aí, ok. E 15 pixels da parte de cima aqui até embaixo. Por quê? Lembram-se da aula passada? Quando é um posicionamento absoluto, ele vai buscar um elemento pi que esteja posicionado relativamente. Se ele não encontrar nenhum elemento acima dele, ele vai buscar quem? O HTML, que é esse primeiro elemento nosso aqui. Da primeira aula a gente viu que o primeiro elemento é o HTML, não é o doctype. O doctype ele só manda informação para o navegador, para dizer o que está sendo mandado para ele. O HTML é a nossa primeira marcação. Então ele tenta procurar um elemento pi em todos eles que estejam posicionados relativamente. Se não encontrar, ele vai no HTML. Entenderam? E ele não ocupa o espaço dele. Ele não estava aqui de baixo. Ele saiu daqui e liberou o espaço. Aí todo o meu menu foi lá para cima. Entenderam? Quando ele é relativo, ele abaixa e não tira aquele espaço que ele estava. Vamos voltar lá, ó. Isso é importante. Entender isso aí é importantíssimo. Então, o absolute a gente já viu que ele movimenta e onde ele estava, ele libera aquele espaço. Ele liberou o espaço, olha o que aconteceu. O meu menu colou lá em cima, ou seja, essa div que estava nele foi lá para cima. Então ele está usando como elemento relativo o HTML. Vamos atualizar aqui, ele voltou. Notem que o relativamente, ele não estava lá em cima. Ele estava encostadinho lá em cima. Quando eu falei para ele baixar 15, ele baixou 15, mas não liberou esse espaço aqui. Então, esse meu menu não subiu. Ok? Então é isso aí. Mais uma dica agora. Todo logotipo, ele serve como um link para a página inicial do seu site. Podem verificar aí todos os sites que tem. Se você clicar no logotipo, vai para a página inicial. Então, o que nós vamos fazer? Onde está aquela imagem lá, nós vamos colocar um link. Um link que vai usar a própria imagem para clicar, tá? Então, aí aqui é href. E aqui seria o link para sua página, para a homepage. Depois nós vamos preencher isso certinho, tá? Salvar. Então ele agora é um link para a homepage. Então, se eu clicar, ele iria para a minha homepage aqui em cima. Ok? Então isso é assunto para a próxima aula. Clicar e ele já navegar aqui, tá? Juntamente com criar um menu no rodapé agora. Então até agora nós temos o menu do topo, o menu primário e o logotipo, que é um clique para a homepage. Eu posso botar mais um link aqui nessa navegação? Posso. Simples. Então, voltando aqui, onde é que está? Copio aqui e colo. E seria o link para minha homepage. Home. Atualizando. Tá lá. Notem que se eu inserir outro, ele vai passar por baixo aqui e não vai encostar na minha imagem. Tá? Para terminar, pessoal, notem que nessa imagem aqui, o que nós temos? Nós temos o posicionamento, o top, o left, a margem e a borda. Vamos verificar como que é isso aqui, tá?
Botão direito, então, sobre a imagem, vamos inspecionar elemento. Baixando aqui no lado direito, ó, nós temos o nosso elemento lá. Eu estou com o mouse sobre as dimensões da imagem, olha lá, 281 por 73. É o que está em azul lá. Notem que ao lado desse azul aqui na parte de baixo tem o padding. No CSS eu coloquei padding? Não, então é por isso que está 0. Ó. Esse verdinho aqui, notem que tem um traço, 0. Não tem padding nenhum. Tá? E a borda? A borda está lá, 1 pixel. Notem lá em cima lá que quando eu mudo do padding para a borda, ela muda de cor lá. Tá? Então a borda é de 1 pixel. Tá? E o próximo é margem. Eu usei margem? Usei. Onde? Na parte de baixo. Lembra? Margem bottom de 15 pixels. Então, 15 pixels que é o tá nessa cor meio alaranjada aí, meio abóbora. Tá? Certo? E depois, mais externamente, o position. O posicionamento relativo. Então, 15 para baixo, aqui ó, branquinho aqui, 15 para baixo e 0 para a esquerda, left. Tá? Então, sempre que vocês estiverem em dúvida, façam esse exercício. Tá? Uma outra coisa importante, uma outra informação, esse elemento aqui, esse gráfico aqui, ele é chamado de box model, tá? Então, ele é sempre assim, é o elemento, o padding, depois o border, margem e, no caso, o position. Tá? Então, você tem como saber como que está o seu elemento ali. Ok? Só mais uma coisa. Voltando lá para o nosso código, coisa que eu deixei passar na aula passada e não informei. Essa sequência aqui de link, visitado, hover e active tem que estar nessa ordem. Não pode botar o active antes dos outros. Tá? Então essa ordem tem que ser seguida. Link, visitado. Link é o quê? Nunca visitado. Esse, o visitado. Esse é quando está o mouse em cima e esse quando está o mouse clicado. É o ativo. Tá? E uma outra coisa, não sei quem reparou, mas aqui eu estou usando o L antes da classe menu top. Antes, a aula passada eu não estava usando, mas tem o L aqui antes do menu prim. Pode usar? Pode. Então aqui eu quis deixar só para mostrar essa diferença para vocês. Ok, pessoal? Então, muito importante, então, voltando lá, vocês fazerem essa inspeção de elemento, principalmente de imagem, para vocês saberem o que vocês estão, como que vocês estão dimensionando aí a sua imagem. Ok? Então é isso, pessoal. Então na próxima aula a gente dá sequência com o nosso menu de rodapé e começa a fazer alguma coisa com os links navegáveis. Até lá!